E aprender a ser sem perguntar quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a amar. Eu sei que sou sobrevivente. Serei que eu vou te dar um. Eu prefiro outra água. Assim, porque o lado de cá fica meio estreito do outro lado. Peraí. De todo jeito é uma tragédia ecológica. Ai, meu Deus, ecológica? É tipo isso. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, sejamos todos muito bem-vindos a essa casa de Allan Kardec. Essa manhã para nós está sendo uma bênção e uma alegria muito especial pelo nosso palestrante de hoje, o Otávio Portela, odontopediatra, vem da Casa Mensageiros. Ele teve um diagnóstico tardio de autismo e ele faz um trabalho maravilhoso com famílias atípicas. E o que é mais maravilhoso, que nós precisamos aprender na doutrina, a coragem de divulgar, a coragem de, contando as nossas histórias, nós vamos ensinando. Nós temos a oportunidade de clarear caminho daqueles que não têm acesso. Então, uma palestra, uma conversa, um atendimento, né, Otávio? Isso muda toda uma vida, toda uma família. Seja muito bem-vindo, é uma honra estar com você. Obrigado. Eu gostaria só de ler uma pequena mensagem da agenda cristã, que eu acho que pode clarear para a gente muitas coisas, que era de André Luiz, que ditou para Chico Xavier, e ele fala o seguinte: aparências. Não acuse um irmão que parece mais abastado, talvez seja simples escravo de compromissos. Não condene o companheiro que nada autoridade, ele é provável que seja ele mesmo o devedor da multidão. Não inveje aquele que administra enquanto você obedece, muitas vezes ele é torturado. Não menospreze o colega conduzido ao maior destaque. A responsabilidade que ele pesa aos ombros pode ser um tormento incessante. Não censure a mulher que se apresenta suntuosamente. O luxo, provavelmente, ele constitui a marca da privação. Não critique as pessoas gentis que parecem sinceras à primeira vista. Possivelmente, estarão evitando enormes crimes ou grandes desânimos. Que a bênção da casa de André Luiz, que nós saibamos usar as aparências com o olhar do coração, perceber as aparências, como André Luiz, Chico Xavier, e essa doutrina nos ensina, que as aparências, né, que nós saibamos olhar com os olhos do coração. Que assim seja, que essa equipe linda inspire e abençoe o nosso palestrante. Otávio, seja bem-vindo. Obrigado, gente. Na hora de conhecer. Muito obrigada. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Gente, segundo o que Denise comentou, que a gente consiga hoje olhar com os olhos do coração, né? Que a gente consiga ser leve, que às vezes o que a razão fala é uma coisa, o que a gente pensa é outra, o que o coração entende, o que ele responde é muito diferente do que a gente pensa. E aí, gente, quando Flaviane me fez esse convite para estar aqui hoje, nossa, foi uma data muito difícil que ela me convidou. Eu tenho 39 anos, eu trabalho com crianças atípicas aqui em Sete Lagoas, já tem quase 10 anos. E eu já vi um monte de bebê, às vezes chegam bebês lá no consultório, 11 meses, 1 ano, e eu falo: mãe, pai, vem cá, seu filho não tem transtorno nenhum, tá? Quem sou eu para dar diagnóstico? Mas tem umas coisinhas aqui que a gente precisa prestar atenção. E eu encaminhava essas famílias para neurologista, psicólogo, para quem pudesse ajudar aquela família, e a gente acabava fechando um diagnóstico. E aí a intervenção precoce faz muita diferença, a aceitação faz muita diferença. E Flaviane me convidou nos dias que eu tinha fechado meu diagnóstico, que doeu muito. Doeu o diagnóstico? Doeu não. Doeu porque eu não vi em mim, que eu não pego em farinha de trigo, que eu tenho que comprar luva muito mais cara porque eu não dou conta do pó da luva, que eu fiz uma faculdade de odonto, eu fiz administração. Na odonto eu não usava caderno, pra quê? Eu guardo tudo de cabeça.
É normal isso pra mim. Como que eu não percebi isso em mim, gente? Eu era desastrado, eu era agitado, eu era enjoado. Eu queria ficar com adulto, eu não queria ficar com criança. E era cheio de rótulos. E aí eu nunca pensei em me expor dessa forma. Só que eu criei um vídeo, coloquei esse vídeo no YouTube, tá lá no meu canal, só vocês jogarem meu nome lá. Chama Não Rotule Nossas Crianças, que é contando meu diagnóstico. E um vídeo de 40 minutos que em 3 dias mais de 1000 visualizações. E aí uma mãe me ligou e falou, olha, não te conheço, mas eu ia suicidar hoje. Eu ia pro extermínio hoje. Não suicidei por causa do seu vídeo. Hoje eu conheço essa mãe pessoalmente, estou acompanhando essa família. E aí eu falei, olha, propósito eu acho que a gente não tem que buscar, ele chega na vida da gente. É só a gente saber enxergar com o olho do coração. Então esse propósito veio. E eu estou aqui hoje numa casa espírita, mas tem até uma menina que está me ajudando com esses vídeos para tentar ajudar. É casa espírita, é igreja evangélica, é católico, é presídio, é escola, é creche, é empresa. Onde chamar a gente vai. E eu estou disposta a dar a cara a tapa. Eu sei que vou apanhar, já estou apanhando. Mas a gente está aí é para isso, é para fazer diferença. Então eu acho que eu vou falar aqui hoje não é de uma casa espírita. O que eu vou falar aqui hoje é de humanidade, é de ser humano, é de acolhimento. Se a gente pensar que o oceano ele é feito de gotas, cada uma aqui é uma gotinha, né? E aí eu fui pensar como que eu consigo trazer esse assunto aqui buscando alguma coisa de religiosidade. Religiosidade, né? Aí, e tudo meu eu acho, eu acredito que a fé ela tem que ser raciocinada. E a fé raciocinada, a gente tem que confiar também. É o que a gente tem que entregar e confiar. E aí ontem pensando em que falar, e aí eu fui preparar essa palestra ontem à noite. Falei, vamos deixar fluir, e que o anjo da guarda, o mentor, espiritualidade, o divino Espírito Santo, o nome que cada um quiser dar, nos ajude a tocar o coração de quem precisa ser tocado. Aí eu abri um livro do Andrei Moreira, que eu gosto muito, Cura e Autocura, e me veio a história de Bartimeu. Eu falei, gente, perfeito! É a história do cego, é a história do mendigo. O que é um mendigo, gente? Todos nós somos mendigos. Que horas? A hora que a gente não acredita no nosso potencial. Todo mundo aqui tem condição de mudar o mundo. Só que tem hora que a gente não acredita. E aí uma coisa que eu tenho aprendido em mim, a gente tem que acreditar na gente, mas a gente tem que ter recurso de pedir ajuda, de gritar, de falar, me socorre. Eu tenho dificuldade disso. Então se a gente for conversar o ponto, não, eu fechei o diagnóstico, eu trabalho com a criança atípica, com a família atípica. Peraí, e o Otávio puro e simples? Vamos assumir o papel de mendigo de vez em quando e falar assim, eu preciso de ajuda, eu preciso gritar. E como que foi Bartimeu? Bartimeu era esse mendigo que viveu anos ali sem reconhecer as capacidades dele. Até que chegou a hora que ele começou a acreditar nele. E aí Jesus Cristo passou e Bartimeu gritava. Eu estou nessa fase, gente, eu quero gritar. E eu estou aqui hoje para gritar, para pedir ajuda sua. Sozinho eu não dou conta. Me ajuda, gente. Vocês são o Jesus que está passando. Cada um de vocês é esse Jesus que está passando. E Bartimeu gritou, e ele escutou muita gente falando, cala a boca, Bartimeu, você está atrapalhando o mestre. Quieta, Bartimeu. E ele não desistiu. Não desiste de nada, gente. Vocês só não conseguem o que vocês não dão conta. Grita. E Bartimeu continuou gritando. E ele gritou por quê? Porque ele parou de negar o poder dele. Ele tinha o poder de gritar, o poder de pedir ajuda. Ele não era cego, ele estava cego. Eu não sou palestrante aqui, eu estou neste momento. Ninguém é nada, todo mundo está. Uma mãe está uma mãe, um filho está um filho, um dirigente está um dirigente. E eu estou atravessando a rua ali, um carro me pega, e aí, o que é que eu sou? Deixei de ser tudo nessa vida. E aí Deus vai nos dando algumas histórias, uma história que pouca gente sabe. Agora está aqui meu marido, minha mãe. Meu pai faleceu de Covid, e a morte trágica, né? E foi assim, não teve velório, segue aquele carro ali. Ah não, esse carro está com o corpo de uma mulher que morreu, seu pai está nesse outro carro. Seguimos aquele carro, sem velório, só um cortejo.
E a aliança do meu pai sumiu. Não sei se foi na funerária, se no hospital, ou se foi até dentro da sepultura com ele. É uma hipótese. Cheguei lá em casa, bem pé da vida, falei, é um absurdo, o ser humano não presta. Roubaram a aliança de um cadáver. Aí eu virei para a mãe, vamos para a polícia? Para quê? Quem usava já morreu. É isso aí, aquela aliança só esteve na mão dele. Que diferença que faz essa aliança? Então, gente, enquanto está na nossa mão faz diferença. O dia que saiu, parou de fazer diferença. Que foi importante para ele, né? Então, vamos ser essa diferença. Então, Bartimeu, ele parou de negar que ele não dava conta. Ele parou de negar que ele era cego. Porque se ele era cego, mas ele ouvia melhor, né? Sempre Deus compensa. E Deus está à nossa disposição 24 horas. Eu sempre tive muita fé. Igual eu falo que eu gosto muito de São Francisco e Nossa Senhora Aparecida. E para mim nem é esse nome que eles têm. Para mim é Chiquinho e Cidinha. Porque eles são próximos meus. Tem dia que eu chego e falo, Cidinha, se vira, você é santa, não é? Se vira. Não consigo gritar hoje, não dou conta, me acolhe. Você é santa, não é? Você sabe o que eu preciso, porque eu não sei. Hoje eu não dou conta. Mas aí Bartimeu gritou, incomodou aquela população que estava ali ao redor de Jesus. Tentaram calar ele, ele não calou. E aí Jesus ordena que ele levanta e vá até ele. Jogue sua capa e venha até mim. Que capa que é essa, gente? Que capa que a gente está usando? Qual capa que a gente está escondendo? Será que eu estando aqui como palestrante, eu não estou escondendo uma tristeza minha, não? Todo mundo tem direito de ser triste, tá? Todo mundo tem o direito de reclamar, de revoltar, de brigar. Só que todo mundo tem o dever de dar a volta por cima. E todo mundo precisa ter a consciência que nem sempre essa volta por cima eu vou dar sozinho. Eu preciso de ajuda, grita, gente. É igual hoje eu fui chegando aqui, conversei com o Denise, olha como que Deus é perfeito. Denise, porque eu sou casada com o Zé Afonso. Eu falei, Zé Afonso? Zé Afonso dentista? Qual Zé Afonso? É esse, assim? É. Eu trabalhei com ele. Eu fui estagiário dele. Que dia que eu ia pensar que eu ia ser apresentado pela esposa do meu preceptor? Então, gente, Deus usa caminhos para chegar até a gente tem que dar conta de gritar, a gente tem que dar conta de pedir. E aí, quando Jesus fala para ele, lança a capa e vem até mim, gente, Jesus é Jesus, é claro que ele sabia que ele era cego. Como que o cego vai até mim? Mas Jesus confiou nele. E aí, nessa hora, por que Jesus não foi até nele? Porque tem hora que a gente tem que ser atrevido, né? Se Jesus fosse nele, o que ele estaria fazendo? Você é cego, você não consegue ir, eu vou até você. Não, ele tinha que ver que ele dá conta, ele tem potencial. Igual eu trabalho com criança, eu falo muito com os pais que pediatria tem que ser simples. Minha tem que comer ração de cachorro, tem que ter vitamina S de sujeira. E a gente tem que fazer para a criança o que ela não dá conta de fazer. Agora, faz tudo para o menino, faz tudo para o marido, faz tudo para o irmão, faz tudo. Você perdeu o seu valor e ajudou a pessoa a se sentir incapaz. Então Deus falou, vem. E esse cego levantou e foi. E é claro que Deus sabia o que ele precisava. É claro que Deus, se Jesus quisesse ir até ele, teria ido. E aí nessa hora, Deus é tão maravilhoso, Jesus, quando eu falo Deus, Jesus, gente, eu estou falando de um só. Jesus vira para ele e fala assim, o que queres que eu faça? Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? A gente tem a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa força de ir. Talvez eu podia falar só assim, eu quero uma capa nova, eu quero uma fantasia nova, eu quero me disfarçar. Não, eu quero enxergar. É claro que Deus sabia o que ele queria, mas tem hora que eu tenho que dar a oportunidade de falar assim, fulano, me conta o que você precisa. Me conta o que você precisa. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falando sobre a campanha do quilo. E a pessoa falou, eu não vou na casa de ninguém empurrando um carrinho de mão para pedir comida. Eu tenho condição de pegar o dinheiro, comprar e doar. Eu falei, que bacana. Então você vai pegar o dinheiro, você vai comprar e vai doar. Mas você também vai no carrinho. Porque quando você está doando o dinheiro que está sobrando, você fez o bem da mesma forma. Mas e o bem para você?
de aprender a ter humildade, de falar assim, eu estou aqui. Me ajuda a ajudar, eu poderia doar, mas eu nesse momento eu estou aqui. Tem uma história de uma... Ai, me fugiu o nome agora da santa. Me ajuda, Henrique. Aquela santa brasileira. Da irmã Dulce. Que ela pede e cospem na cara dela, no rosto dela, e ela fala, esse foi o meu, agora me dá para os meus pobres. Então a gente tem que saber pedir. Né? E não é porque a gente pode doar que a gente não pede. Né? Então a gente tem que trabalhar humildade na gente, a gente tem que trabalhar aceitação, trabalhar, ver o que o coração nosso quer ver. É o que Denise falou, e a espiritualidade é muito bacana. E é por isso que eu não gosto das palestras muito bem preparadas, porque chega aqui flui. Na hora que ela falou de enxergar com o olho e o coração, eu falei, gente, é o que eu quero aqui hoje, que cada um abre o coração, arregala um olho desse tamanho aqui, ó, e enxerga do jeito que quer ver. E aí, nessa hora que Bartimeu levanta, e que Jesus fala, queres que eu faça? Ele enxerga. E aí o que Jesus afirma naquela hora? A sua fé que te salvou. Então, enquanto a gente não acreditar na gente, não adianta ninguém acreditar em nós. E aí, a proposta da Flaviane, quando eu vim para cá hoje, foi falar sobre aceitação. O que é essa aceitação? Eu precisava estar contando para vocês que eu sou autista? Não. Autismo não tem cara. Tanto que quando vocês verem alguém com um colar, com um girassol, são das síndromes que não são vistas declaradas, que não é aparente. Eu podia ter com um colar desse aqui, vocês não saberiam nem o que é. Só saberiam que é uma síndrome qualquer. Então a gente tem que acolher, a gente tem que parar de julgar e a gente tem que aceitar. Eu não vou ficar contando muito a minha história, até porque o vídeo está lá, senão vou me delongar muito. E se me der pau, que eu fico aqui 3 dias falando. Mas depois vocês assistem lá que vocês vão entender. Mas eu quero contar o tanto que é importante você dar condição para a pessoa. Eu fiz administração e eu sempre fui muito intenso, eu sempre gostei do muito. Aí, uma das características do autismo. Com 13 anos eu comecei a criar orquídea. E aí eu fui para a associação de orquídea, eu escutei nessa época. Você tem que estudar, não é mexer com a planta. Na época, eu já sabia da minha homossexualidade, mas não era declarado. E qual é o problema de ser gay? É o aprendizado de cada um. Ainda mais a gente está na casa espírita, que sabe do aprendizado. Um pai só sabe o que é ser pai quando ele for pai. Uma mãe só sabe o que é ser mãe quando ela for mãe. Um gay só sabe o que é um preconceito com o homossexual no dia que ele for. Porque existe, tá? Ele é velado, mas ele existe. E nessa época, com 13 anos, eu escutei, você tá doido, mexer com planta? Vai ter um monte de gay lá, cuidado para eles não te cantarem. Ah, gente, me ajuda, né? Quebra o preconceito. Mas nessa época, minha mãe, minha avó, pai, eles me deram condição de ir. Hoje minha terapeuta fala que meu orquidário, que hoje no total lá em casa são mais de 500 plantas, orquídeas, é minha regulação. Quando eu estou nervoso, é para o orquidário que eu vou. Minha terapeuta fala que é meu cérebro. Quando ele está abandonado, meu cérebro está abandonado. Meu pai morreu, me deixou uma avó de herança, com Alzheimer. Pai era filho único, adotivo, negro, albino, adotado por um casal de negros. E mãe assumiu a sogra. Meu irmão morando em Santa Catarina, a sogra sobrou para quem? Para minha mãe, para mim e para o meu marido. Virando esse núcleo para cuidar dela. E quem que me ajudou nisso? Meu orquidário. Mas nos últimos 3 anos ele ficou abandonado. Eu não tinha tempo. O que eu fiz? Eu me abandonei. Eu fui trabalhar 20 horas de consultório por dia. Por quê? Porque ali era a minha capa. Ali eu esquecia que eu tinha problema em casa. E lá eu sou feliz. Então era um hiperfoco. Então, gente, vamos tirando a capa. Meu orquidário hoje, antes de vir para cá, acordei hoje era 5 e pouco da manhã, molhei minhas plantas, replantei algumas rosas do deserto, que é mais um hiperfoco. Cuidei dos cactos, outro hiperfoco. 5 cachorros, 2 ovelhas, 2 gatos. E esse sou eu. E eu me cobrava que eu tinha que dormir mais, porque eu durmo 4 horas por noite. Me cobrava que eu tinha que ser calmo. Ah, gente, desculpa a expressão, mas um inferno de cobrança. Vamos ser leve. Ontem eu comentei isso com o Henrique, a gente entra numa reunião de um grupo de mães atípicas, que não é de autismo, é de atípicos. E o que é típico, o que é atípico? Hoje eu questiono muito.
Tem o do cabelo branco, do cabelo preto, o careca, o alto, o baixo, o gordo. O que é típico, gente? É o que a gente formulou, né? Quando a gente pega um quadro de Cristo, olha esse quadro, que coisa mais linda. Nariz fino, pele clara, cabelo liso, macio. Será que esse aqui que era a imagem real de Jesus? Ou a imagem que a maior parte criou, porque é uma imagem que é agradável de ver? Tem um cacto que eu acho ele lindo, chama cacto monstro. Por que ele é monstro? Porque ele cresce disforme. Ele é uma planta rara, cara, bonita, mas monstro. Por que não é um cacto lindo? Por que não é um cacto cubista? Ele tem que ser monstro? E aí, por que eu estou falando de tudo isso aqui? A gente tem que quebrar o preconceito nosso e acolher. Eu tenho uma mãe que ela falou comigo outro dia, uma mãe atípica, que o filho é autista, nível 3 de suporte, e ele ama ir para Praça Dom Carmelo, que é onde tem a feirinha aqui em Sete Lagoas. Ela falou, Otávio, eu não vou lá mais com meu filho, porque as mães ficam me olhando e falam assim, ó, esse menino não deve ter mãe, ninguém corrige esse menino. E é o que eu falo, todo mundo dá palpite, ninguém lava um copo na sua casa. Aí eu falei para ela, mãe, como que as coisas se encaixam, né? A história de Bartimeu. Eu falei, mãe, nessa hora você tem que pedir ajuda. Você tem que chegar para quem você vê que está olhando e nem falou, mas está te julgando, e falar assim, olha, deixa eu te contar. Você viu tanto que meu filho é agitado? Ele é autista, tá? E aí eu estou até te falando, eu sei que você não está pensando isso, mas é muito comum o povo pensar assim, essa mãe não tem, esse menino não tem mãe. Mas se eu for lá segurar ele ou tentar conter, gente, vocês não sabem o caos que vai ser. Deixa ele lá. Gente, pede ajuda, fala. E por que eu estou falando isso aqui hoje? Até pouco tempo atrás, o autismo era 1 para 87. Hoje é 1 para 36. Aí a gente escuta assim, banalizou o diagnóstico. Não, antigamente não tinha diagnóstico. Antigamente era doido, era o agitado. Meu pai morreu como chato, como agitado. Hoje eu sei que meu pai era autista sem diagnóstico. Mas ele era dotado, né? Então, porque ele é mimado. É porque ele é albino, né? É porque ele não enxerga direito. Não, é porque ele era sindrômico e nunca foi visto. E hoje o que mais está acontecendo é diagnóstico tardio igual o meu. Eu não tenho filhos, mas porque quando a gente tem o diagnóstico do filho, acaba percebendo as características do pai. Então, por que eu estou querendo focar muito nisso, da gente pedir socorro, e que às vezes a pessoa não consegue pedir socorro? Então, a gente não precisa chegar lá e falar assim, Bartimeu, eu estou indo até você, mas às vezes precisa só de aproximar para facilitar que ele venha. Às vezes a gente tem que estar junto, porque só hoje aqui, nesse ambiente, confirmado, com diagnóstico, eu sei de 3 autistas, incluindo eu. 2 são crianças, que eu não vou falar quem, mas as mães já se apresentaram para mim. Se esses meninos começarem a correr aqui, o que vocês vão pensar? Está atrapalhando a palestra, que menino chato, que não sei o quê, quebrou a concentração. Não, eles estão dando a oportunidade para vocês de aprender a conviver com o diferente. Estão dando a oportunidade para vocês de falar assim, deixe eu pensar um pouquinho, como que eu vou ajudar essa mãe, como que eu vou ajudar esse menino. Tem uma mãe que está aqui, essa mãe eu vou acabar expondo ela, mas ela é uma mãe que está na frente de grupos atípicos, que é essa mãe, pode levantar por favor, que eu queria que as pessoas te vissem. Essa mãe, ela é um espetáculo, 3 não, 4 autistas, porque ela também é. A gente não tinha contato com ela. Então só nesse ambiente nós somos 4. Então tem mais do que 1 para 36 aqui. E essa mãe já passou muita coisa. É fácil lavar o cabelo em casa? É fácil ter tempo para falar assim, eu vou ver uma série? Então, que dia que vocês, que conhecem uma mãe atípica, vão chegar na casa dela com um bolo e falar assim, fulano, trouxe esse bolo para a gente tomar café, mas não é para você tomar café não, tá? Esse bolo eu trouxe para não te dar trabalho, para você não preocupar em me servir nada. Só que eu vou cuidar do seu filho, eu vou dar ele um bolo, e sabe o que você vai fazer? Vai tomar banho, vai lavar seu cabelo, vai sentir seu corpo. Quem é que tirou meia hora para ajudar essa mãe, gente? Agora eu garanto que na hora que sentou no carro para ir embora, falou assim,
Como que essa mulher vai para o centro levando o filho? Gente, o lugar do autista é onde ele quiser. É na casa espírita, é na igreja evangélica, é na católica, é na sua casa, é na casa de quem ele quiser. E aquilo, a situação dele é uma condição. E condição é difícil da gente mudar. Não depende dele. E não vamos romantizar, não. Eu acredito que tem um monte de mãe que é fácil ser mãe, é fácil ser pai, é bonito e é sagrado, mas é dificílimo. Não vamos romantizar. Esses dias, isso tem batido muito na minha cabeça. Eu tenho uma médica, amiga, que o filho é autista. Ele hoje é uma adolescente, está na faculdade, mas apanhou muito para conseguir chegar nesse ponto. Você sabe do que eu estou falando. E aí, ele começou a namorar, mas falou: e se arrumar menina? Falei: preocupa não, fulano, se sua mãe ficar brava, eu te ajudo a criar, dá pra mim, eu não tenho filho, meu sonho, eu te apoio. Falei brincando. Ele virou pra mim: você sabe que o autismo tem fator genético, você está disposto a ter um filho autista? Gente, é filho. Filho não tem diagnóstico, é filho. Não existe filho autista, filho negro, filho branco, filho alto, filho baixo. Existe filho. Eu e meu marido já pensamos muito em adoção. Quando um queria, o outro não queria. Quando o outro queria, um não queria. Quando os dois queriam, não dava certo. E eu sempre me questionei muito isso na adoção. Filho é para sempre. Tem ex-marido, ex-mulher. Ex-filho eu nunca vi. Se alguém conhecer algum, me conta. Talvez exista. Eu nunca vi. E hoje não é mais uma opção a adoção para a gente, até pelo propósito que eu tenho na minha vida hoje. Quem é mãe sabe, não dá para sair de casa às 3 da manhã, porque não tem com quem deixar o filho. E hoje então eu escolhi que meus pacientes, as famílias que eu acompanho, cada um é um pouquinho filho meu. Então eu saio 3 da manhã. Então hoje eu acho que não vou me comparar com Chico Xavier, quem dera que eu tivesse uma fagulha da luz que aquele homem tem. Mas se ele tivesse filho, ele teria feito o feito que ele tem hoje. E cada um tem que aprender o que precisa. Talvez em outra vida eu vou ter 15, ou já tive 15. E a gente tem que entender que todos nós temos propósitos e missões. Então hoje, o que eu mais queria de vocês aqui é que vocês se acolham. Não é nem acolher a mãe atípica, não. Se acolher. Porque quando a gente se acolhe, a gente entende o tanto que é gostoso cuidar da gente, o tanto que é gostoso ser cuidado. Então, quando parte da gente é gostoso, imagina quando é o outro que cuida da gente. É prazeroso. É prazeroso. Então, eu queria que hoje vocês saíssem daqui com o seguinte pensamento: o que é que eu vou fazer para cuidar de mim? Porque se eu cuido de mim, me sobra força e energia para cuidar do outro. E aí, semana passada eu fui num presídio dar uma palestra sobre o Setembro Amarelo. Nunca tinha vivido essa experiência. Cheguei lá e foi igual que eu não preparei nada. Cheguei lá, meu joelho estava mole, gente, parecia que era de borracha, ele tremia. E a menina mandou uma mensagem assim: você quer dos membros da palestra com ser 20? Você quer Maria da Penha, assassino, latrocínio, roubo? O que você quer? Na hora eu só respondi assim: eu quero de tudo. Mistura. E aí entrei para a sala, fechou o trinco, cadeado, e eu com 20 presos ali dentro. E ela percebeu que eu estava assim, joelho tremendo. Aí ela começou a andar entre eles e falou: olha, tá vendo esse fulano aqui, esse aqui, não é bicho, é gente. E foi nos dias que teve aquela cadeirada na televisão. Aí na hora eu só pensei assim, falei: gente, quem aqui nunca quis pegar a cadeira e acertar na cabeça de um? Eu várias vezes. Tenho certeza que vocês também já quiseram torcer os piscocinhos, às vezes até no filho. Então, qual de nós que poderia estar lá dentro? Qualquer um. Qualquer um pode ter um momento de fraqueza, não ter dado conta e estar lá. No fim, na hora que acabou a palestra, eu estava andando no meio deles e já estou conversando com eles, já até convidei a Flaviana. Nós vamos visitar esse presídio uma vez por mês nas celas. E nós vamos lá todo mês. E são seres humanos. E aí, a gente apanha quando faz isso. Porque fala assim: você está defendendo preso porque você nunca sofreu. Já roubaram o caminhão do meu pai, o motorista morreu, a gente quebrou, eu tive que sair da escola que eu estudava, minha mãe foi dar faxina na casa das irmãs dela, sofri muito por causa de um assalto.
mas eu entendo que eles são tão filhos de Deus quanto eu. Tem gente aqui que tem 10 irmãos, os 10 são iguais? Não, tem um que deu certo, tem um que deu errado, é a culpa da mãe? Não. Foi a situação da história de vida de cada um. E aí, a gente vai tendo os retornos do universo que está dando certo. Ontem, eu tive com uma pessoa que me convidou para ir nesse presídio, que aceitou essa proposta. Ela falou, Otávio, sabe aquele preso? Depois que você falou com ele, que ele falou comigo o seguinte: tudo na minha vida dá errado. Ia estar lá pela 4ª vez. Falei, pois é, mas você não mudou o seu comportamento. Toda vez que você saiu, você estava num lugar. E como que eu faço quando eu sair? Falei, olha, quando você sair, eu moro na roça. Eu não tenho condição de ter um funcionário registrado na minha casa. Mas eu posso falar com você assim, olha, eu preciso fazer a cerca. Você vem trabalhar para mim? É um serviço digno. Ele falou, mas você me aceita? Eu falei, não. Eu vou ligar para a diretora do presídio e falar assim, ele pode entrar na minha casa? Então, você tem que mudar hoje. E ele mandava bilhetinho com problemas todos os dias. Ela falou, Otávio, tem 15 dias da sua palestra, tem 15 dias que ele está exemplar e sem me mandar nenhum bilhete. A missão naquele dia foi alcançada. Então, gente, e aí, por que eu estou contando disso? Aí, nesse dia lá, eu ganhei esse livro de presente, Acolhendo Sua Criança Interior. Eu não vou abrir a capa para mostrar aqui, para não expor, mas tem a assinatura de cada um dos presos aqui, com o nome completo e apelido. E eles têm fé, eles têm religião, eles têm fome, eles têm sede, igual nós. Tem um que escreveu aqui até para eu refletir sobre João 6,16, que eu já li, já refleti. Então, assim, todo mundo tem trauma. De abandono, de um brinquedo que não ganhou, traumas bobos, traumas importantes, traumas de abuso. E todo mundo queria ter sido acolhido naquela época, né? E hoje nós estamos acolhendo quem está perto da gente. Nós estamos cobrando muito para nós, né? E para o outro. E para o outro. Então, eu estou falando isso aqui porque eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece pelo menos um autista. Se não conhecia, conhece um aqui agora. E ontem, nesse grupo, você estava lá, a Poliana viu, meu marido viu, eu cheguei para eles e contei o meu último mês. Meu último mês foi dificílimo. Foi dificílimo, porque eu tento mostrar esse papel de forte. Até porque a gente quer ser exemplo, né? Chega a falar assim, não, tá tudo bem, tá fácil. Gente, e até na terapia eu tenho dificuldade de pedir socorro. No lugar que eu fui, que eu paguei para buscar ajuda. E aí numa sexta retrasada, minha terapia às terças, na sexta eu não estava bem, eu mandei mensagem para minha psicóloga. Me atende de urgência, não estou bem. Eu sabia que ela não podia me atender naquele dia, que ela estava na faculdade. Para que eu dei aquele grito naquela hora? Para na sessão ela falar assim, o que aconteceu? Porque senão eu sei que no dia da sessão eu já teria resolvido, eu não conseguiria falar com tristeza. Então, gente, não é fácil, tá? Não vou romantizar, não é fácil estar aqui, não é fácil a gente se expor, não é fácil a gente falar assim, eu sou triste também, tá? E é normal ser triste, todo mundo tem sua tristeza, todo mundo tem sua mágoa, todo mundo tem sua preocupação. E aí, a gente cuida da gente cuidando do outro. Tem uma pesquisa de uma faculdade americana, eu escutei isso até de um professor, ele é um israelense, que ele estuda felicidade. E eu amei, isso é de uma pós que eu estou fazendo, você vê o tanto que a pessoa é agitada, eu sou dentista e eu estou fazendo pós agora em filosofia, sociologia e história. Quero começar a entender um pouquinho o ser humano. O que ele fala? Ele pegou um grupo de 20 pessoas e deu um valor para eles e mediu a felicidade deles. Falou, agora vocês peguem esse dinheiro e doa para qualquer... e gaste com vocês. O primeiro grupo é para gastar com eles. Voltaram do shopping cheio de sacola, cheio de coisa e mediu a felicidade. Estava lá em cima, a felicidade subiu. No dia seguinte mediu a felicidade de novo. Ela tinha voltado para o mesmo padrão de antes dos gastos ou até reduzido. Pegou um outro grupo, deu com a mesma quantidade de pessoas e deu o mesmo valor. Falou, olha, vocês têm esse dinheiro para ajudar o próximo. Nem um centavo pode ser gastado com vocês. Compra presente, compra comida para morador de rua, vestuário para quem está com frio, é para ajudar os outros. Na hora que voltaram, que mediram, a felicidade estava lá em cima. Só que diferente do primeiro grupo, a felicidade desse grupo, ela se manteve por mais de 15 dias. Então, quando a gente ajuda, a gente se ajuda.
Eu não vou ser prepotente de achar que eu estou ajudando vocês aqui, não. Talvez eu estou até atrapalhando. Mas no meu interior eu estou pensando assim, eu estou tentando ajudar. Então se eu estou tentando ajudar, eu estou sendo ajudado. É a hora que eu falo, é claro que a caridade está aí, que a caridade existe, mas muito mais do que a caridade, eu acho que Deus nos dá a condição de fazer quase que uma troca. Quando você ajuda, você é muito mais ajudado. E aí, esse aqui é um outro livro que eu amo, tem o filme, quem tiver a oportunidade de ler, leia, de assistir, assista, chama Na Natureza Selvagem. É um adolescente que tinha tudo nos Estados Unidos, mas não era satisfeito com a vida dele, tinha alguns conflitos familiares, alguns conflitos internos, e ele saiu rodando o mundo, porque ele estava insatisfeito com tudo. Só que ele chegou num lugar que ele não tinha como voltar, e ele foi comendo coisas aqui, coisas ali, e ele, muito inteligente, ele era um gênio, hoje eu acredito que ele devia estar dentro do espectro. E ele tinha um livro lá que ensinava sobre as plantas que ele podia comer lá na selva, no mato, no Himalaia, nas geleiras que ele estava. E aí ele confundiu uma planta e comeu uma que era venenosa. Encontraram ele tempos depois dentro de uma Kombi, de um ônibus na verdade, que é esse da foto, e ele estava morto. Só que ele começou a escrever a rotina dele e as reflexões dele. Gente, esse livro muda a vida, tá? E a hora que eu falo, minha mãe fala muito comigo que eu filosofo demais na minha vida. Minha psicóloga, que a hora que ela falou, que eu olho para o seu olho, eu vejo que tem 395 coisas sendo pensadas, 480 sendo realizadas, 700 sendo desejadas. Minha cabeça é isso, ela é acelerada, desse mundo também é. Mas eu acho que a gente não pode ser muito raso, não. A linha d'água é confortável. Mas enquanto você não vai no fundo do poço, não pega aquela âncora que te amarra e corta ela, você vai estar sempre dentro do poço. Então tem hora que a gente tem que afundar para conseguir sair. E esse menino, a missão dele custou a vida dele. Vocês já pensaram quantas milhares de pessoas que esse menino já salvou com esse livro? E no final do livro, ele me solta uma frase que para mim eu tenho tentado trabalhar isso na minha cabeça. Nem sempre é fácil, tá? Tem hora que você quer pegar a pessoa, dar uma cacetada na cabeça e falar, não olha para mim mais. Eu não quero passar na rua que a pessoa passou. Mas a gente tem que trabalhar isso na gente. Toda história tem 3 lados, né? O lado de um, o lado do outro, o lado real. O que ele fala aqui que para mim é muito importante? A felicidade, ela só é real quando ela é compartilhada. Felicidade só minha, ela só é minha. Um tesouro guardado dentro de um cofre não é um tesouro, ele é um depósito. Né? E vocês têm o maior tesouro que vocês têm aqui, é a capacidade de escuta, capacidade de ajudar. E onde está esse tesouro seus? Onde que esse tesouro está? Vocês estão conseguindo acolher essas mães? Né, Miguel? Olha lá, Miguel está tudo bem. Olha só o Miguel que está aqui. Miguel atípico, nível 3, não verbal, mas ele está feliz. Ele está andando. Esse som que o Miguel está falando é a forma dele de comunicar, de falar assim, estou sendo aceito. Ontem eu fiquei muito feliz no nosso encontro, porque era uma criança, era um encontro que devia ter umas 20 crianças. Gente, era menino correndo, era menino voltando, era menino isso, era menino aquilo. Menino deitado no chão, no meio da conversa com os adultos deitados, outro menino pendurado, com o pé para a cabeça, um subiu no meu ombro. Tem uma foto que eu dou lá, que eu estou com um na minha cabeça, tampando meu olho, um aqui, o outro aqui, e eu estou com o joelho estourado, tá? Mas estava tudo bem. E aí Poliana mandou uma mensagem ontem no grupo, falou, gente, Miguel deitou 7 horas da noite e acordou agora de manhã. E Miguel não dorme direito. Então, o que fez ele dormir? Ele se sentir pertencente ao ambiente de ontem. Ele ser acolhido ao ambiente de ontem. E espírito é perfeito? Não. Eu acho que às vezes a gente é até mais defeituoso. Porque a gente tem consciência que a gente está aqui para ajudar. Fora da caridade não tem salvação. Então a gente acaba sentindo um pouco até mais culpado. Mas tem preconceito na casa espírita. Tem preconceito da gente com a gente. Quando eu formei no odonto, fui na pediatria, eu falei, eu vou criar um outro Instagram. Apesar que meu Instagram é bicho e planta, eu não gosto de me expor na internet não. Eu estou me expondo dessa forma agora por causa do propósito que eu quero tocar algumas famílias. Falei, eu vou criar outro, porque eu não vou contar que eu sou gay. Eu tive preconceito comigo. 15 dias depois eu falei, quer saber? Quem não quiser ir no Otávio, que é gay, vá para onde quiser. Ó, se o preconceito começou em mim,
Então, gente, a gente tem que gritar, a gente tem que aceitar, a gente tem que acolher. E o filho não é um diagnóstico. E a gente tem que entender o seguinte: dá o suporte. Dá o suporte. Igual eu trouxe aquela planta aqui, essa planta, eu trouxe ela aqui hoje. Não sei o que eu vou fazer com ela ainda. Não sei se eu vou dar para alguém, eu não sei se eu vou deixar ela para casa, para que a casa cuide dela e ela seja um objeto de reflexão para cada vez que vocês chegarem aqui, vocês olharem ela. Mas é um cacto, cheio de espinho. Qual que é uma das flores mais bonitas que tem? A flor do cacto. Mas para ele crescer, ele precisa de sol, ele precisa de água, ele precisa de carinho, ele precisa de cuidado, ele precisa ser acolhido. Vocês estão acolhendo seus filhos? Filho é filho. Mas se ele tem um diagnóstico, vocês estão aceitando o diagnóstico desse filho? Porque se eu não aceito e coloco ele aqui atrás, num lugar que ele não toma sol, ele vai só definhar e cada dia está mais feio. Se eu aceito e dou condição, ele cada dia vai estar maior e mais bonito. E olha só como que a gente é preconceituoso. Sabe qual que é o nome popular desse cacto? Almofada de sogra. Por que a sogra tem que colocar a bunda no espinho, gente? Me ajuda. Eu concordo que as mulheres, olha lá, meu marido, estou olhando para a sogra dele pensando, vou te dar uma. Então, assim, por que é almofada de sogra? Porque esperta. Eu tenho que querer minha sogra com a bunda toda espetada? Madre Teresa falava que não existe ninguém ruim, existe pessoas infelizes. E quem é infeliz acaba fazendo mal até por defesa. E é um cacto lindo, ele precisa ser cuidado. Isso aqui é a sogra de cada um, isso aqui é o filho de cada um, isso aqui é a missão de cada um. Cuida que ela floresce, gente. Cuida que ele cresce. Acolhe. E tanto que a coisa é difícil, hoje eu vi um vídeo, esses vídeos do Instagram, é minha caixa do nada, tá? Deitar na cama e ficar passando. Aí meu marido fala assim, o que você está fazendo? Falei, nada, estou ciscando o telefone, não estou vendo nada. Mas numa dessas ciscadas, eu vi um vídeo de um rapaz, que ele estava no shopping, com o olho vendado, uma placa. Estou ansioso, alguém me abraça? Postei esse vídeo no Instagram. Pouco tempo, 500, 600 visualizações. Uma única pessoa me mandou uma mensagem assim, tenho 2 braços e posso te abraçar. Eu chorei de soluçar. É uma coisa boba, mas para mim foi muito importante. Então quem é que está se permitindo abraçar? E quantos aqui que não estão só ciscando e não estão vendo o pedido de socorro? Uma pessoa que está postando só alegria no Instagram, aquilo ali é só recorte, tá? Aquilo ali tende a ser uma autoafirmação, tende a ser uma fuga. Tenta aproximar dessa pessoa e ver a realidade da vida dela, né? Tenta abraçar, tenta estar próximo, tenta ler os sinais, gente. Tenta ler os sinais. Os sinais estão aí. E é enxergar com o olho do coração. Se a gente não enxergar, a gente não vai ver. Você quer ver uma coisa que eu tenho me permitido ultimamente? Eu atendo 10 famílias por dia. Chegava no fim do dia em casa e todo paciente meu, na hora que entra no consultório, eu falo assim, ó, se você for guardar uma única coisa da consulta de hoje, que é mais de 1 hora, guarda meu celular. Porque criança passa mal de madrugada, fim de semana, ou quando está sem dinheiro. Nós não vamos deixar a criança com dor, que está fora de hora sem dinheiro. Vem. E aí, e é o que eu acredito. Meu jeito de trabalhar é esse. Eu acredito que a área da saúde é um sacerdócio e ela não é comércio. A gente vive disso, mas ela não está ali por isso. Então, se não fosse, não dá. Só que eu chegava em casa, tinha 70 conversas de WhatsApp para responder. E aí, o que eu fazia? Ouvia todo mundo acelerado em 2 vezes. E ouvia todo mundo no mesmo dia. Eu acabava meia-noite. Eu levantava 4 da manhã, minha cabeça estava parando, estava pifando. Tanto que eu entrei em burnout. Aí, o que eu faço hoje? Eu falo com meus pacientes, olha, se for urgente, liga. Manda mensagem, que às vezes eu não vou conseguir atender na hora, mas liga. Que assim que possível eu te retorno. Porque eu vou te retornar em até 3 dias. E retorno em até 3 dias, não deixo ninguém sem retorno. Mas eu não escuto em 2 vezes mais. Eu escuto em 1. A pessoa às vezes está te confidenciando uma coisa que é tão doída, é tão importante para ela, e você acelera, valoriza a dor do outro, gente. Áudio no WhatsApp também, tem uns que mandam áudio aí de 7, 8, 10 minutos, que a gente tem vontade de falar assim, quando virar filme eu assisto. Mas às vezes aqueles 7 minutos foram os 7 minutos que vão salvar a vida daquela pessoa.
Eu nunca pensei que uma pessoa ia deixar de suicidar por causa de um vídeo que eu fiz, num momento de tristeza minha, que eu não consegui pedir ajuda, e o meu jeito de gritar foi falar assim: alguém assiste esse vídeo e me abraça. Então, gente, por favor, vocês estão aqui hoje, não existe acaso. Eu tenho certeza que cada um aqui tem alguém que pode ser acolhido. E às vezes cada um aqui, ao invés de acolher, está precisando de ser acolhido. Tira a capa. Tira a capa. Pede socorro e socorre. A felicidade, ela só é real quando ela for compartilhada. E o mais interessante, que esse menino descobriu que a felicidade só é real quando ela é compartilhada, em um filme, em um livro, que chama Na Natureza Selvagem. Então é no meio da selva que a gente se encontra. É na adversidade que a gente se encontra. Se fosse para ser fácil, a gente não estava aqui. A Maíse Braga tem uma palestra dela que ela fala que quando ela morrer, se ela chegar em outro plano, tudo certinho, que ela quer ficar debaixo de um pé de mangueira, na sombra, por 300 anos, que ela só volta quando aqui estiver muito bom. A gente dá conta disso? Não. Se a gente está na sombra, você cresce? Não, você juntou poeira. Só que até a poeira tem sua importância. Uma casa que é limpa demais, que está brilhando demais, será que você teve tempo de abraçar ou teve tempo de xingar porque alguém pisou com o pé molhado na sala que você passou? Uma casa que tem criança é uma casa bagunçada. Uma casa que tem criança é uma casa feliz. Mãe, ela fala que a casa tem que ter poeira para escrever amor na poeira. Não precisa escrever um testamento, tá, gente? Não tem que ser a poeira de raspar de faca. Ela tem poeira que agora tem alguém que ajuda ela, que antes tinha. mas a casa é necessário que tenha poeira. É necessário. Então, igual eu hoje, às vezes, ontem eu e o Henrique estavam conversando sobre isso, o Henrique está aqui, meu marido, sobre propósito de vida. Será que meu propósito é dar essas palestras? Ou meu propósito é só conseguir ser um pouquinho mais leve comigo? Porque eu tenho me cobrado tanto. Eu estou numa fase que eu quero abraço. Eu estou numa fase que eu estou tentando abraçar. E eu estou tentando permitir ser abraçado. O Jorge, que era lá do Maria de Nazaré, já é falecido, um dia eu cheguei lá e falei isso com eles, que eu tinha muita dificuldade em ser abraçado. E eu ia abraçar alguém, Henrique, vem cá, por favor. Eu ia abraçar alguém, quando alguém ia me abraçar, eu abraçava assim. Eu abraçava a pessoa de lá, tudo bem? Por quê? Porque eu tinha essa dificuldade de abraçar. Aí o Jorge, eu contei, aí o Jorge, antes dele falecer, uns 2 meses antes, e essa gratidão eu tenho aí. Aí o Jorge falava para você, abraça assim, é coração com coração. Coração tem que, obrigado. Coração tem que tocar. Só que eu não consigo. Só que eu não conseguir, será que eu estou tocando o coração de outra forma? Será que hoje aqui meu coração encostou no seu? Talvez encostou. Então assim, hoje eu trabalho em mim para conseguir abraçar dessa forma. Mas quando a pessoa não conseguir, que abrace de outra forma. Mas abrace. Abrace. Se não fosse para abraçar, a gente não precisava de ter 2 braços. Se não fosse para o Bartimeu descobrir que ele tinha força, ele não precisava de ter vindo do céu. Tudo que a gente passa tem um propósito. Meu avô ficou 12 anos na cadeira de rodas sem as 2 pernas. Meu avô nunca reclamou. Eu falo que uma das pessoas mais resignadas que eu conheci. E eu estou aqui contando essa história para vocês. Talvez daqui a um tempo eu vou falar assim: o vô daquele menino nunca reclamou. Olha o tanto que ele foi resignado, sem as 2 pernas. Quando ele morreu, ele ia amputar o braço. Então será que ele não reclamar? Não foi para ajudar um neto seu daqui 50 anos que ele nem vai saber? A gente não sabe qual vida que a gente toca, mas a vida que foi tocada sabe. A vida que foi tocada sabe. Então, Ilka Bahia. Ilka é uma dentista aqui de 7 Lagoas, hoje é aposentada, e para mim é uma das almas mais iluminadas que tem. Eu cheguei no APAI um dia, eu chorava de soluçar. Covid tomando conta, pandemia, eu sem saber como que eu ia trabalhar, aquela coisa toda. Minha avó com Alzheimer, minha avó minha paixão, não me conhecia mais. Ilka me pegou pela mão, e eu contei essa história para ela tem pouco tempo. Me pegou pela mão, me levou do lado do refeitório do APAI aqui de 7 Lagoas, ficava uma fileira de cadeira de rodas, cadeira de paralisia cerebral. Me sentou numa cadeira de paralisia cerebral,
Travou minha cabeça, travou minha mão, travou minha perna. Isso eu estava chorando de soluçar. Travou minha mão, travou minha perna, não falou nenhuma palavra comigo. Mas daqui a pouco eu parei de chorar, ela me desamarrou todo. Vamos agradecer e vamos trabalhar, que tem gente esperando? Pergunta se eu lamentei de novo a doença da minha avó. Claro que tem dia que a gente está possesso. Quem é mãe aqui, claro que a maternidade é uma bênção, mas tem dia que a gente fala assim, pra que eu fiz isso na minha vida? E no dia seguinte você já está feliz de novo. É um aprendizado. É claro que com a minha avó eu tive outros momentos, mas nesse dia eu falei assim, qual que é o meu motivo para reclamar? O que eu estou vivendo é aprendizado. Coloca uma coisa na cabeça, gente, a vida é cíclica. E aprendizado que não for assimilado vai repetir. Ciclo que não aprende, repete. Se eu calço um sapato, tem uma pedra, e eu não tiro a pedra do sapato por causa da velocidade de andar, essa pedra sempre vai me machucar. Até o dia que eu falo, ela me incomoda, eu tiro o sapato, sacudo ele e coloco a pedra para fora. Então aprende a acolher. Aquele preconceito que está te machucando, coloca ele para fora. Às vezes é conversar. Às vezes é chegar para uma mãe e falar assim, mãe, seu filho é atípico, é agitado, eu não consigo conviver com seu filho. Às vezes vai doer isso para essa mãe nessa hora. Eu não consigo conviver com seu filho, porque eu nunca passei por essa experiência. Então, mãe, você me desculpa se eu não estou conseguindo te apoiar. Mas me dá uma oportunidade de tentar? E tente. Porque o preconceito, ele não sai no mesmo dia. E às vezes o dia que você tentar, você conseguir apoiar essa mãe, você vai mudar tanto a sua vida, que na hora que assustar, você está sendo uma referência de apoio para mães atípicas. E quando eu falo atípico, não é do autista. E é o que eu já falei, o que é atípico, gente? É um diabético que vai na sua casa e se tem preocupado o café não ter açúcar. É um hipertenso que não pode pôr sal na comida. É um cadeirante. É tudo isso. Tudo isso é atípico. E o que é típico? Eu juro para vocês hoje, porque eu detesto o termo paciente especial. Especial todos vocês são, eu também sou. Quem é especial tem que ser tratado diferente. Então é uma pessoa com uma deficiência específica e essa deficiência tem que ser entendida para saber lidar. Mas é isso, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E qualquer coisa, contem comigo. Estou lá no Instagram, no YouTube, meu celular as meninas têm. Pode pegar, pode me ligar, pode desabafar. Que eu consegui ajudar, eu quero estar perto de vocês. Obrigado pela oportunidade, gente. Que bom estar aqui, deixa soltinho, tá? E olha só como que é a alegria. Vontade. Nós estamos aqui em Sete Lagoas, em frente à igreja de São Francisco, uma praça com duas religiões diferentes, mas que tem o mesmo Cristo, o mesmo propósito, que é a caridade. E esses tambores que vocês estão escutando, eu não sei se no vídeo está saindo, é a guarda de condado da Igreja Católica São Francisco passando aqui na frente. Então a gente ainda está sendo agraciado com a alegria da religião vizinha e irmã nossa, que tem um único propósito, que é Cristo, que é a caridade, e fora da caridade não tem salvação, gente. Se abraça. Deixa eu te... Ô, gente, que Deus, nessa imensa alegria e bondade, essa espiritualidade linda da casa de Allan Kardec, somos eternamente gratos por esse ensinamento. Espero que você volte no mínimo uma vez por mês. Gente, a agenda é fácil para quem é assim, né? Maravilhoso. E eu conheci o Jorge, aí eu fui criada junto com os atores, sabia disso? E aí o cacto, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, esse cacto, nós conversamos mais cedo sobre o marido dela, que era o Zé Afonso, que eu não sabia o que eu faria. Então eu queria que esse cacto fosse para o Zé Afonso, como gratidão, porque ele me pegou muito menor que esse cacto. E algumas coisas. Coitada da sogra dele, gente. Coitada da sogra dele. E vou te contar uma. Na hora que ele falou do cactus, eu falei assim, esse cactus é meu. E aí, esse cactus é meu. que eu estou falando aqui hoje, parte eu aprendi dentro da urgência do Hospital Municipal de Sete Lagoas com o Zé Afonso. Dele pegar a minha mão e falar assim, segura assim, com a mão firme e a dor vai passar.
Então essa firmeza consegue passar dois. Cacto é todo seu. Gente, ele veio pra mim mesmo. Eu tô arrumando minha varanda e a hora que ele chegou com o cacto assim, eu podia tanto me dar. Gente, acho que a espiritualidade falou assim, coitada, tem que dar paz pra mim, é melhor passar pra ela uma honra, uma alegria, e que a casa de Allan Kardec, gente, essa casa aqui, ela é gigante na espiritualidade. Eu conheci o Jorge, você me mostrou um lado do Jorge que me emocionou. Ai, e mais do que qualquer um de nós, gente. Esse livro aqui eu já vou comprar para minha filha hoje. Todos nós aqui, encarnados e desencarnados, que possamos agradecer a Deus os encontros e os reencontros. Que este encontro fale ao nosso coração e à nossa alma. E que a nossa tolerância, que a nossa paciência, que a nossa aceitação seja de nós, entendendo que qualquer momento somos nós do outro lado. E que todas as vezes na nossa vida nós enfrentamos isso. Se hoje eu não sou mãe, né, de uma alma maravilhosa, diferenciada, mas eu sei que eu sou uma mãe, que muitas vezes nós não temos filhos, mas somos muito mais a tia, a Dindinha, a vizinha, a avó. Mas nós conseguimos fazer o papel de mãe. E que nós possamos olhar a todos como Maria nos olha até hoje. Otávio, que Deus, na sua infinita bondade, permita que você viva 250 anos no mínimo fazer palestra. Quer fazer palestra, não quero viver tanto, deixa eu ir para o lado de lá. E com muita paz, com muita alegria, abençoada seja essa manhã. E que todos nós voltaremos para os nossos lares renovados. E a equipe espiritual, com certeza, muito iluminada. Que Deus abençoe sua vida, seu lar, que a prosperidade venha em todas as formas. Abençoada essa mãezinha que criou essa alma linda. Gente, com a paz de Cristo, voltemos para os nossos lares, com muita gratidão por esta manhã. E voltem com a frase que Jorge sempre começava a reunião falando com ela. Isso a gente tem que agradecer, Jorge. Deus queira que ele esteja num bom lugar e ainda trabalhando e nos ajudando. E essa gratidão eu tenho muito a ele. Jorge sempre falava, Deus é pai e o pai não dá pedra para o filho que pede pão. Então peça o pão que vocês vão receber. Vamos pedir, né? Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Sim. Deus, que honra. Nossa, ele vai ficar tão emocionado. Eu vou fazer ele assistir toda essa tarefa da Bahia. Deus te ilumina, sabe? Eu já te sigo, sabe? Eu estou com vontade de ser lá. Obrigada. Gente, o honrado privilegiado sou eu. Obrigada. Ô, gente, vamos ter pausa para contar? A gente solta uma energia linda. Eu vou pegar aqui antes que encerre. Pode falar. Jorge, ele era o dirigente da Casa Espírita Maria de Nazaré, que é hoje do lado do Mensageiros, que é a casa que eu frequento. Eu era do Maria de Nazaré, e com a morte de Jorge, nós éramos 5, 6 pessoas do Maria de Nazaré, e 2 centros no mesmo lote. Então juntou. Isso para mim é um aprendizado, porque esse aprendizado nos fala que a gente não pode ser da casa, a gente tem que ser da causa. Então eu não sou do Mensageiros, eu não sou do Allan Kardec, eu sou do que eu acredito. Então Jorge foi essa pessoa que era esse dirigente. Eu cheguei lá para uma reunião um dia e Jorge não chegava para abrir o portão, ele tinha acabado de infartar. E Jorge morreu trabalhando, e uma pessoa rígida, disciplinada, mas que fez e ainda faz muita diferença. Obrigada, gente. A Raquelzinha, que você conhece? Conheço. Raquel Viana. É filho de amor. Sim. É a Raquel. Que delícia. Ah, que maravilha. É isso aí. Tá vendo, gente? A gente é tão ligado, nem tinha saturado. Uma maravilha, eu vou conversar com a filha. Obrigado, gente. Ô, gente, obrigada demais, viu? Obrigado a vocês. Gente,